Olá, alunos do nono ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 10, objeto de conhecimento, imanência e transcendência. Detalhamento do objeto, imanência, material físico, e transcendência, o espiritual além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônidas, e filosofias de vida. Da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e das filosofias de vida. Então agora, querido aluno, querida aluna, você se organiza, se prepara, foca aqui no professor, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do nono ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Hoje nós vamos trabalhar e vamos encontrar aí as conexões entre as diferentes tradições religiosas, as diferentes espiritualidades e a relação com a preservação da vida, com a vida presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso que nós chamamos de vida integral ou a integralidade da vida, a vida na sua totalidade. Religião é isso, é a celebração da vida, é celebrar o Deus ou os deuses que promovem e que dão vida ao mundo. Olha que legal, por isso que toda celebração no seu culto religioso, toda religião no seu culto religioso, toda a tradição religiosa, todas as filosofias de vida celebram a vida que pulsa no nosso mundo, que pulsa em nós. Vamos lá, vamos ver aqui a nossa primeira cartela. A religião e o respeito à vida integral. Olha aí o que diz a cartela. A religião é o dom mais precioso para toda religião. Devemos entender como vida não só a vida humana, mas todo o sistema biológico presente no planeta e no universo. A vida integral é a vida na sua totalidade. Acabamos de falar sobre isso na introdução da aula, não é? É a totalidade da vida que nós estamos nos referindo, a vida integral, a vida em todas as suas manifestações, seja humana, seja a vida dos animais, dos vegetais. É isso que nós vamos ver agora, vai aparecer aqui do meu lado. Como vida integral, nós podemos entender, olha só, o que é vida integral? É a vida humana, a nossa vida, a vida da nossa família, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. A vida animal, a vida vegetal, os biomas espalhados pelo mundo, né? O conjunto de vidas ali conectadas, né? Nós chamamos biomas. A vida hídrica. O que é a vida hídrica, professor? São as lagoas, os rios, os igarapés, os mananciais de água, as nascentes dos rios, os mares, os oceanos. Infelizmente, a vida hídrica tem se tornado uma grande lixeira da humanidade. O solo sadio e fértil, o solo capaz de produzir alimentação, de produzir o sustento das pessoas. A relação entre todos esses tipos de vida, eles estão conectados, eles estão interrelacionados, todos esses tipos de vida. Essa é a vida integral que pulsa no nosso planeta, que pulsa no universo. É essa vida que as religiões, todas elas, defendem e devem ajudar a proteger. Vamos lá, e falando em vida integral, então nós temos essa relação da religião ou das religiões com aquilo que nós chamamos de ecologia. Né? Ecologia é esse termo que é muito falado, é muito debatido aí nas redes sociais, nos noticiários, né, nas mídias. Vamos lá, vamos ver então como que as diferentes tradições vão se relacionar
com essa dimensão da vida, a ecologia. A vida também se manifesta na natureza, em todos os seres da fauna, da flora, que conhecemos e que não conhecemos. Ao contrário do que se pode pensar, religião e ecologia estão profundamente conectadas, né? Religião e ecologia possuem uma conexão tal que a vida que pulsa, que a gente vem falando desde o início da aula, ela é chamada de criação, né? E o próprio Deus cultuado nas religiões é o Criador ou os criadores. Então, religião e ecologia estão conectados. Há grupos religiosos que acreditam que podem se conectar com Deus ao conectar-se com os elementos da ecologia, ao conectar-se com os elementos da criação, né? A ecologia pode se tornar um intermediário também entre o ser humano e o seu Criador. Muito forte isso. Vamos continuar, nós temos ainda mais coisas sobre esse tema. A religião, a relação entre ambas, parte da ideia de criação. Acabamos de falar sobre isso. Por meio da intervenção divina. Vamos ver agora alguns exemplos dessa conexão entre religião e ecologia. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, de religiões que fazem essa conexão entre elas mesmas, o sistema religioso, a tradição religiosa, seus dogmas, suas teologias e a ecologia. E nós começamos com o hinduísmo, essa religião típica, essa religião que nasce com o povo indiano, com o povo hindu. O hinduísmo é considerado uma das mais antigas religiões do mundo. Originou-se a partir das diferentes espiritualidades dos povos que ainda habitam o Vale do Indo, na Índia antiga, né, por volta de 3000 a.C. É muito antiga essas espiritualidades, essas práticas religiosas que formam aquilo que hoje nós chamamos de hinduísmo, né? Alguns estudiosos vão dizer que o hinduísmo, na verdade, é um grupo de religiões. Para esta religião, Brahma é a força criadora e divina que criou o universo e que está presente em todos os elementos da natureza. Olha só, né? Brahma, o Criador, segundo o hinduísmo, ele está presente também nos elementos que ele cria, nos elementos da natureza. Por isso, essa relação com os elementos da natureza entre os hinduístas é muito importante. Há um profundo respeito a vários animais, a vários tipos de planta, a rios, né? a diferentes formas de vida e elementos da natureza. Porque eles acreditam, não só Brahma, mas outros deuses se manifestam nos elementos da natureza. Vamos continuar. É comum nessa religião deuses híbridos, né? Ou seja, deuses cuja aparência é uma fusão de seres diferentes, né? Nós temos Hanuman, o deus macaco, e um dos avatares de Shiva, o deus restaurador da criação, e Ganesha, o deus elefante, deus da sabedoria e da superação dos obstáculos, né? Esses deuses, eles se apresentam na forma de animais, mas também algumas vezes podem se apresentar como parte animal e parte humana, né? Então são deuses que estão conectados com elementos da natureza e elementos que estão ali muito próximo do povo indiano, né? E eles representam elementos fortes da teologia do hinduísmo, né? A restauração da criação, a sabedoria. O hinduísmo é uma religião com fortes elementos filosóficos e a superação de obstáculos. Olha aí que interessante, nós temos mais alguma coisinha sobre isso. Esses deuses mostram a importância dos elementos da criação para o hinduísmo. Vamos ver mais duas religiões, vamos lá. O budismo e o jainismo. Essas religiões são filhas do hinduísmo, elas nascem do hinduísmo.
né? E nascem a partir de reinterpretações das escrituras sagradas hindus. Para elas, todas as formas de vida são sagradas. Seus adeptos geralmente são vegetarianos e não consumem proteína animal de forma alguma. O princípio da não violência, conhecido como ahimsa, é uma marca registrada nessas duas religiões. Olha só, budismo e jainismo, eles vão de forma radical na questão da preservação da vida, né? Toda vida é importante, toda expressão da vida é sagrada, sobretudo quando essa vida ela é vivida de forma pacífica, ela assume uma forma de não violência. É um princípio supremo nessas duas religiões. Jamais agir de violência com outra forma de vida, né? Porque a outra forma de vida ela é sagrada. Olha, isso é muito importante. Então tem tudo a ver com a preservação da ecologia, da vida. Nós ainda temos mais alguma coisa? Vamos lá, olha, as religiões de matriz indígena. Essas religiões, de uma forma muito peculiar, muito própria, estão profundamente conectadas com a vida, né? Aqui próximo nós temos a mulher indígena cultivando a terra, né? E tirando da terra o seu sustento. Os indígenas, eles, nas suas diferentes religiões, eles reconhecem essa dependência e, ao mesmo tempo, interdependência entre os elementos da natureza e a vida da sua comunidade. Para esse grupo de religiões, principalmente aqui no Brasil, a conexão e a reverência à natureza e à floresta na qual a etnia indígena está inserida é um princípio vital da religião. Então, na sua dimensão religiosa, os povos indígenas, diferentes povos indígenas, eles acreditam que é necessário ter uma conexão e uma reverência à natureza, à floresta, à vida que cerca aquela comunidade, né? Eles retiram somente o que precisam para aquele momento, para que não haja essa cultura muito ocidental nossa do acúmulo, né? Vamos ver o que nós temos ainda mais nessas religiões. Alguns princípios desse grupo de religiões acerca de sua relação com a natureza. Vamos ver agora quais são os princípios das religiões de matriz indígena em relação à natureza. Não há vida sem natureza. Sem a natureza, sem a floresta, sem a ecologia, sem o meio ambiente, não há vida, nem a deles próprios, né? Só se retira da natureza o que se vai precisar para aquele dia ou aquele instante. Como eu falei, não há essa cultura de acumular, de guardar, né? Eles tiram aquilo que eles vão precisar e, se sobra, eles devolvem para a natureza. Vamos lá, nós ainda temos mais alguns princípios. Não se acumulam, olha, falamos sobre isso, não se acumulam os recursos naturais, pois a natureza é generosa e sempre provê aquilo que se necessita. Eles confiam plenamente na natureza, porque ela vai dar aquilo que eles estão precisando. O que sobra se devolve para a natureza. Respeito absoluto à natureza. A natureza é algo sagrado, algo divino para esses povos, para essas religiões. E aqui também em relação à vida que nos cerca, nós trazemos agora uma religião mais próxima de nós, o cristianismo, né? Trazemos aqui duas frases muito importantes. Primeiro, uma frase do próprio Jesus, que é tirada do Evangelho de João, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, para o cristianismo, o seu próprio fundador, o seu profeta máximo, né, que é Jesus, ele mesmo vem ao mundo para trazer vida àqueles que acreditam nele, né, a vida plena, a vida com abundância. Mais tarde, um dos primeiros e mais importantes bispos da igreja primitiva na região que hoje é a França, Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer o quê? A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Né? Irineu de Lyon, também um personagem muito importante
na teologia cristã, na formação da teologia cristã, ele vai conectar a glória de Deus, ele vai conectar aquilo que Deus é também com em relação ao homem que vive, né? Ao homem que vive de forma boa, de forma pacífica, de forma plena, né? Ou seja, Deus e o homem, Deus e a vida do homem estão profundamente conectados. E vamos trazer um outro tema importante agora, que é a relação da religião e a dignidade humana. Vamos lá, temos uma cartela muito interessante e com uma imagem muito bonita, né? Religião e a dignidade humana. Dignidade humana está diretamente ligado ao respeito à vida, e o respeito à vida está profundamente ligado à religião. Olha, nós vamos trazer aí, né, essa imagem bonita, que é esta mulher, né, esperando a criança, né, esperando o seu filho ou sua filha, né, algo que representa a dignidade humana. As pessoas precisam nascer, precisam vir a este mundo com dignidade e viver de forma digna. Então as religiões vão trabalhar sobre isso. Vamos lá, a próxima cartela também vai nos ajudar bastante. A questão da dignidade humana e da defesa da vida depende de uma série de valores e princípios que devem ser transmitidos pela religião, mas, sobretudo, promovidos pelo Estado como ente responsável por mediar interesses e valores divergentes em uma sociedade. Olha só, se a religião ela deve promover, deve falar desses valores, deve educar os seus adeptos nesses valores como a preservação da vida, a preservação do meio ambiente, né, a proteção da dignidade humana, o Estado deve promover essa prática com políticas públicas, com uma política séria, que resguarde a dignidade de todos os seres humanos que estão ali sob sua jurisdição, né? E para isso, o Estado ele precisa ser o mediador desses interesses, dessas políticas, desses grupos que formam a sociedade, para que toda a sociedade chegue num denominador comum, para que esses princípios, esses valores de vida, esses valores que salvaguardam a toda a nossa dignidade como seres humanos e a dignidade também de animais, das florestas, dos biomas, sejam protegidos, sejam guardados, para que haja políticas eficazes, para que a vida seja preservada numa sociedade, numa cidade, num estado, num país. Okay? Vamos entender melhor essa questão da dignidade humana. Nós temos uma cartela, essa cartela ela fala muito bem sobre isso. Dignidade humana é um termo usado para referir-se a uma vida digna, segura e com boa perspectiva de futuro. Desde o século XIX, a expressão dignidade humana vem aparecendo em documentos e constituições de diferentes países. Olha, é uma preocupação desde o século XIX, né? Nós temos mais alguma coisa sobre isso. No Brasil, a Constituição de 1934 apresenta pela primeira vez essa expressão em uma Constituição nacional. Ainda assim, os grupos de cidadãos, chamados minorias sociais, continuam constantemente tendo suas vidas ameaçadas pela violência, pela ignorância, pelo fundamentalismo religioso, etc. Olha que interessante aí essa cartela, né? O Brasil vem desde 1934 falando sobre isso na sua Carta Magna, na sua lei maior que é a Constituição. Mas ainda hoje, né, nos dias atuais, grupos presentes na sociedade brasileira continuam tendo suas vidas, suas existências ameaçadas. É muito importante. E olha só esses elementos que aparecem nas últimas linhas desse segundo parágrafo, né? Violência, ignorância, pelo fundamentalismo religioso. Assim como a religião deve pregar a preservação da vida, o valor da vida,
Infelizmente, muitas pessoas usam discurso religioso para promover o ódio, a segregação, a divisão, práticas violentas, para que a vida acabe sendo ameaçada. Isso é preocupante. A religião, ela não pode maquiar, ela não pode abençoar essas atitudes que ameaçam a vida. Elas não são instrumentos para que a vida seja ameaçada e até mesmo tirada. Muito pelo contrário, quando isso acontece, é um mau uso da religião. Por isso que nós vemos tantas pessoas que não gostam de religião, que reagem, à religião, a todo o discurso religioso, porque elas não entendem que não é a religião em si que prega isso, mas é o mau uso, a má aplicação, a má interpretação da mensagem religiosa que promove esse discurso de ódio, essa intolerância religiosa nos púlpitos das religiões. É importante a gente ter isso claro, é importante a gente ter isso em mente. A religião é promotora da paz, é defensora da vida, mesmo a vida daquelas pessoas que estão fora do grupo religioso. A religião deve promover a defesa de todas as vidas, de todas as pessoas, não só de seus membros. Por isso também que a religião deve promover todos os princípios, todos os valores, não só os seus próprios. Essa é uma reflexão bem dura, bem difícil, mas a gente precisa colocar isso na nossa cabeça e precisa entender que a religião ela está a serviço da vida e não dela própria. Vamos lá, nós vamos ver aqui uma cartela também, isso é importante. Essa cartela aqui, ela é uma advertência. Não há dignidade humana sem defesa da vida e de uma vida plena de direitos, de segurança e de perspectiva de futuro. Olha que importante isso. Não tem dignidade humana sem defesa da vida. Se a vida está sendo banalizada, se a violência generalizada acaba se tornando algo comum, não. Mataram uma pessoa ali na esquina, mataram, então pronto. Não, é uma vida. Então, se a vida acaba se tornando descartável, banalizada, então não há dignidade humana. Se uma pessoa numa comunidade vive de forma indigna, vive passando necessidade, vive passando fome, aquela comunidade na sua totalidade, aquela comunidade naquela totalidade não tem dignidade humana. Não há dignidade humana sem uma vida plena de direitos. Os direitos independem da vontade de A ou B. Eles existem e as pessoas têm esses direitos. E se a pessoa tem esse direito, ela tem ela deve gozar desses direitos, ela deve usufruir desses direitos. Também aqui também não há dignidade humana, como vimos ao longo da aula, a religião tem um papel fundamental nesse processo de dignificar a vida, não só de seus adeptos, como também de toda a humanidade e de todo o planeta. Então a religião ela tem essa missão global, ela tem essa missão universal de defender toda a vida. Isso já foi muito falado nessa aula, mas parece que as pessoas esquecem. Alguns grupos religiosos vivem só para si, só para a sua comunidade, isolados da realidade, que são chamados a dialogar de forma respeitosa com todos os grupos étnicos, com todos os grupos culturais, com todos os grupos sociais. As religiões não podem ser fechadas entre si, elas precisam ser como são, elas precisam dar o seu recado, mas ao mesmo tempo elas precisam se abrir ao diálogo, se abrir à troca de experiência com outras religiões, com outros grupos, com outras culturas, sem se preocupar muito em trazer pessoas para si,
mas em testemunhar aquilo que acredita em consonância com esse mundo tão diverso, tão plural, né, tão diferente entre si. A gente precisa entender essas coisas para que a gente viva plenamente a nossa religião. E aquelas pessoas que não têm religião também entender que elas vivem no mundo religioso, elas têm o direito de não ter religião, mas isso não impede que o religioso e o ateu trabalhem juntos para defender a dignidade humana. Que a dignidade humana, ela não é um valor só das pessoas religiosas, mas de todo ser humano. Por isso que não é só dignidade religiosa, é dignidade humana. Se eu sou gente, se eu sou ser humano, eu preciso defender a vida, eu preciso defender a dignidade das outras pessoas, independente de eu ter uma religião ou não, ou seja lá qual for a minha religião. É preciso que haja esse entendimento, é preciso que haja essa postura, é preciso que haja esse avanço para que nós possamos de verdade transformar o mundo num lugar mais sóbrio, mais tranquilo, mais seguro, porque nós não temos outro planeta para ir. Nós até podemos ter outro país, outra terra, outra região, mas outro planeta, se nós destruirmos a vida do planeta, ou se nós nos odiarmos a tal ponto que haja uma nova, que Deus nos livre, uma nova guerra mundial, uma nova guerra global, né, nós não temos outro planeta para ir. Né? Até as pessoas mais ricas do mundo, elas só conseguem construir aparatos que fiquem na órbita do planeta, elas não conseguem ir para outro planeta. Então, se nós só temos essa casa, precisamos cuidar dela. E o cuidado com a casa começa com o cuidado com a vida e o cuidado com o nosso próximo. Então, caros alunos, muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.